A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Está começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o louvor. Já tem um tempo que a gente não conversa sobre o louvor, né? Para a gente entender melhor a letra, entender o contexto, em qual contexto que eu vou trazer o significado ou literal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente começar a estudar e eu falar qual é o louvor, vamos lembrar dos 3 Cs? Curtir, comentar, compartilhar. É importante que os irmãos, eles façam essas ações, porque a plataforma do YouTube, ele vai entender que é um conteúdo relevante e todo aquele que pesquisar sobre o trabalho de Libras, há um sinal em Libras. O YouTube vai lançar o programa para que eles possam assistir e também eles possam ser abençoados e aprender junto conosco. Então, não esqueça, lembrou de alguém? Manda o link. Curtiu, comentou? Deixa aqui os comentários de onde que os irmãos estão assistindo, as dúvidas dos irmãos e as possíveis também temas para a gente estudar e a gente trazer aqui no programa. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre o louvor Os Sete Castiçais. A gente tem ouvido muito na EBD, tem cantado em seminários e provavelmente nós vamos continuar aí cantando, porque é um dos temas ao qual nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. E aí é um louvor que tem muita profecia, que tem muitos significados e como é que a gente pode trazer o que está escrito ou trazer o significado ou a revelação, o que a gente faz. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, amém? Vamos abrir a câmera, estamos aqui com as nossas queridas novamente, a Pai do Senhor, Nath. Pai do Senhor, Priscila, Vanessa, Helena e também os irmãos que nos assistem em casa, Pai do Senhor. Helena, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Priscila, Pai do Senhor, irmãs. Amém. Paz do Senhor para você que está em casa nos assistindo. Vanessa, Pai do Senhor. Paz do Senhor, Pri, Paz do Senhor, meninas, e Paz do Senhor, irmãos. Amém, glória a Deus. Então, veio o louvor, Sete Castiçais. Primeiro, para mim, foi lembrar a letra, porque tinha tempo que eu não cantava, né? E quando eu estava no seminário, eu falei, meu Deus, eu lembro a letra, vou lembrar. E, graças a Deus, né? A gente tem um ponto e o ponto vai ajudando a gente ali, os irmãos. Mas é um louvor que traz muito sobre o Apocalipse, que nós estamos estudando. E aí a gente já começa com o primeiro desafio no primeiro estrofe. Mas antes de tudo, a gente precisa entender que nós temos 2 contextos. Eu vou chamar muito a Nath para falar com a gente, porque da experiência dela da EBD, da última EBD que a gente participou. E aí o pastor, o Alexandre Gueiros, ele trouxe a explicação, né, do Senhor Jesus andando, porque eles apresentam os títulos gloriosos do Senhor Jesus. Eles se apresentam como aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Então, a tradução que ela trouxe foi de acordo com aquilo que o pastor foi trazendo. Então, acho que ficou até mais fácil, porque é uma coisa mais literal que foi usada, né, Nath? Exatamente, irmãos. O que aconteceu? Na EBD, tanto o pastor Alexandre, eu lembro também do pastor Peter, ele falou muito do que João viu. E ele viu os 7 castiçais, ele viu toda aquela operação do Senhor, tanto que ele cai como morto. Porque de tamanha glória, tudo que ele viu, a gente faz igual João, a gente também ia cair e se render, né, ao Senhor. Então, quando começou o louvor, eu comecei falando que João viu. Porque já foi tudo que os pastores estavam falando, da experiência de João. Então, João viu lá 7 castiçais. Que era o quê? As 7 igrejas, os 7 períodos. Eu também já tinha marcado isso. Eu também já tinha marcado que cada período era 7 igrejas, tanto que eu nem fiz, porque eu já tinha feito isso no decorrer da explicação, da mensagem. Então, os períodos, e que esses 7 castiçais, ele veio e passou por cada uma delas, né? Então, a minha experiência com esse louvor na EBD foi de um contexto dos pastores que já estavam trazendo, entendeu? Exatamente. E aí a gente vê como que fica mais fácil também, né? Porque, Sim. querendo ou não, já houve uma explicação de todo o contexto. Quando você faz, não, o que já foi dito, né, Nessa? Isso é uma coisa que tem que ser analisada quando nós estivermos interpretando, porque o tempo todo ali, o estudo da última EBD, né, que a Natália interpretou, o estudo era justamente sobre esse momento, né, de quando João viu os 7 castiçais e o Senhor ali, né, passeando entre eles. Então, o louvor veio para, vamos colocar assim, né, ilustrar
aquilo que anteriormente já estava sendo explicado na mensagem. E aí, o que acontece? O intérprete vai fazer essa escolha. Ele vai continuar com o que ele já fez na mensagem. Diferente da escolha, desculpa, de quando a gente vai interpretar esse louvor, vamos colocar assim, ele está lá no meio do período do louvor, ainda não teve ainda uma mensagem, ainda não teve ainda uma explicação. Né? Então, as escolhas vão ser diferentes, não que nós vamos mudar a mensagem do louvor, porque sempre vai ser o significado do castiçal, né? A bênção do Senhor, do Espírito Santo, mas a gente precisa fazer escolhas diferentes, porque aí esse louvor está trazendo uma metáfora. Então, a gente fala assim, 7 castiçais o Espírito acendeu. A gente está falando de uma ação. Né? O Espírito Santo acendeu 7 castiçais. A gente sempre fala aqui, né, que a ação a gente usa classificador. Então, será que a gente vai fazer os 7 castiçais do Espírito Santo acendendo? Não. Estão entendendo? Então, né, não é essa escolha que a gente vai fazer. Então, a gente precisa entender o sentido agora. Né? O que são os 7 castiçais? Eles estão representando o quê? As igrejas. Né? Então, a gente entende que é a história da igreja, que nós somos essa igreja também. Não é que passou, né? Pérgamo, Tiatira, passou. Não, nós somos essa igreja, a igreja fiel. Então, a gente vai trazer, a escolha que a gente vai fazer vai ser essa. Ah, mas então a Nath fez castiçal, então ela fez errado. Então, os irmãos entenderam claramente. Então, porque veio de um outro contexto. Para ela, né? Ficou mais fácil, né? Sim, muito mais. Já um contexto. Isso é maravilhoso quando a gente tem essa possibilidade de introdução. Mas, como você falou, se não há uma introdução, nós vamos ter que introduzir ali. Exatamente. Né? Fazer, vai trazer a revelação. Exato, porque é um louvor que tem muita metáfora, né? Que tem muita revelação ali escondida. Então, a gente vai precisar ter esse entendimento prévio, lembrar a letra fundamental, né? Para conseguir fazer essas colocações, né? Exatamente. Sempre lembrando que quando a gente traz a revelação, não quer dizer que a gente está trocando o que está sendo dito. Exatamente. Aí, porque pode acontecer, ai meu Deus, eu nunca interpretei e caiu esse louvor, vou interpretar outra coisa. Não vai. Não, de jeito nenhum. Aí a gente vai trazer o temor. Por quê? O que é o 7 castiçais? Como o Deus já falou, é o momento ali, é uma ação do Espírito Santo, o momento que a igreja, ela ressurgiu. Foi o momento ressurgiu, não, foi o momento que o Senhor trouxe a igreja, a criação da igreja. Até então não existisse Israel. Então o Senhor Jesus veio para aqueles que eram seus, os seus rejeitaram, então houve a igreja antiga que somos nós, como nesse já trouxe. Então aqui, Priscila, então como que ficaria? Você está falando, ficaria como? Né? Então, se é no meio do louvor, uma das possíveis traduções que nós poderíamos fazer, fazer o passado, tipo, lá atrás, lá no período lá, faz Pentecoste. Faz o Pentecoste ali, foi derramado o Espírito Santo. E ali, começou a história da igreja, que é o que Vanessa trouxe, né? Então, dali foi que começou a história da igreja, a nossa história. Nossa história começou ali, que é uma ação de acender. Acender é trazer a vida. Isso aí. Né? Então, que é essa ação de acender, de algo que precisa dar continuidade. E aí fala bem assim, e do meio da igreja nos falou. A gente já vem estudando Apocalipse, né? E o Senhor já vem falando já com o Apocalipse há muito tempo ali. Então, nesse mesmo contexto daqui, então o Espírito Santo ele vem falando. E aí ele vem falando o quê? Porque embaixo fala assim, todo mundo ouviu a voz do Cordeiro que venceu. E aí a gente conversando antes, né, mesmo preparando aqui, que é o momento a qual o Espírito Santo ele pode revelar, né? Ele revela o Senhor Jesus, não é? Sim. E aí você tinha dito nessa de apresentar o Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo, né? Ele falou, mas ele falou o quê, né? Ele apresentou Jesus. Esse cordeiro, sempre quando fala do cordeiro, né, está fazendo alusão ao sacrifício, né, de Jesus. Então, ele apresentou esse Jesus que foi morto e que ressuscitou, né? E aí o louvor mesmo fala, todo mundo ouviu a voz do cordeiro que venceu. Então, essa igreja, que é a igreja fiel, ela aceitou esse sacrifício. Ela aceitou o Senhor Jesus, ela creu, né? E aí, no decorrer do andamento, a gente pode colocar esses elementos, né?
de que todo mundo ouviu a voz, né? Nesse aspecto, ó. Então ali essa igreja, esse povo fiel aceitou, né? Ele creu em que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, né? Importante colocar a ação do Espírito Santo, né? Porque a própria palavra nos fala que nós só conhecemos Jesus porque o Espírito Santo nos revela. Exatamente. Né? Então é o Espírito Santo, a ação, o Espírito Santo que está apresentando, que está revelando o Senhor Jesus para as nossas vidas, né? E aí ele continua, vai cumprir-se agora o que ele prometeu, Cristo vai voltar. Acho que aí tá tranquilo. Aí tranquilizou. Que é a mensagem, né? É a mensagem dessa igreja, né? A mensagem dessa igreja Jesus prometeu cumprir, vai. Jesus voltar. E é o que nós anunciamos, né? Exatamente. Já adiantando o coro, tem mais uma estrofe, mas adiantando o coro, né? Que vai cumprir-se o que ele prometeu. Cristo vai voltar. Maranata. É o nosso anúncio, né? Maranata. É o nosso clamor e o nosso anúncio. Cristo vai voltar, né? E vem Jesus. Exatamente, ó, vem logo. Ó, vem logo. E aí fala bem assim, o que é digno já os selos desatou. Ai, Natália, como é que foi feito na EBD? Então, na EBD também, né? Os pastores estavam falando que Jesus, ele era o único, né? Daniel viu e falou, sela. Aquelas coisas eram muito grandiosas, tanto que Daniel, ele temeu, né? Ali ao Senhor. Ele ficou espantado, a palavra fala que ele ficou espantado, porque eram coisas que ele não entendia para aquele tempo. E o Senhor falou, fecha, porque no final de todas as coisas o Senhor iria abrir, o Senhor ia revelar, que era para tempos futuros, não era para aquele tempo. Então, como o pastor já tinha falado isso, e já tinha falado que Jesus era o único que era digno de abrir, então na EBD eu também já peguei o gancho da mensagem. Vamos falar de novo, né? Eu estava vindo de uma outra experiência, eu estava vindo ali de uma explicação, passo a passo. Então, quando eu coloquei, né, que Jesus, ele é o único digno. Aqui, as revelações, livro, para poder abrir e mostrar. E eu fiz assim, jogando, né, para os vários tempos, né, que a gente já veio e que eu coloquei aqui na frente. Então, eu falei que Jesus, ele era o único. Mas que não tem problema nenhum de falar que no passado o Senhor, né, revelou para Daniel e fechou, selou, guarda, depois mostrar, não tem problema em você falar, né, que é Jesus que ia abrir, iria, né, o mistério revelar, não tem problema. Aí vai de cada um para o momento dali da tradução que você estiver fazendo. Eu acho que vai dar tempo, vou conseguir fazer no tempo hábil. Não vou conseguir, então eu vou colocar que Jesus, ele é o único que pode trazer a revelação. Tudo que a gente alcança é o Senhor que nos dá a revelação, né? Então, ele é o único mesmo, Jesus é o único que nos dá a revelação. Então, ali no dia eu joguei que Jesus, ele é o único digno, né? Aqui, abri, né? E mostrei, né, a revelação para cada período que eu já tinha marcado. Glória a Deus. E aí, a gente vê que, igual a Nath falou, quem vai depender muito de cada um, da competência tradutória, da agilidade ou de não, cada um vai se analisar de acordo com o que dá. A gente estava conversando antes, estava eu e Nath, antes de Helena chegar, estava eu e Nath, a gente conversando, Pri, como é que você faria? Eu falei, eu traria Daniel, né? Traria Daniel de lá, falava, no passado, Daniel, né, o Senhor chamou e escreveu, mandou, escreve, profecias, escreve, mandou, fecha, mas esse fechar aqui é um fechar de um livro. E lá não era livro, era um pergaminho, fecha. Aí fecha e vai selando. Vai selando, porque são 7 selos. Então, sela. Depois. E aí João viu. Aí João viu o mesmo. Aí perguntou, quem é que vai abrir? Quem? Lá, que é digno. Ele vai abrir. Aí faço profecia. Cumpriu. Aí outra, abre. Aí profecia. Cumpriu de novo. Então, mas isso é um jeito poético de trazer o que está aqui, falando sobre esses selos que desatou, mostrando isso de um jeito poético e trazendo também a revelação, falando sobre a profecia. Porque o que seria o selo desatou? É aquilo porque Daniel escreveu, estava fechado, falou, não, isso aqui é para o fim do tempo, isso aqui não é para agora. Então, você pode fechar aí, que vai ainda acontecer muita coisa, depois a gente vai abrir esses selos. E quem é digno de abrir, que fazer com que as profecias se cumprissem, é só o Senhor Jesus. Então, ele é o único que é digno de fazer, porque primeiro precisava cumprir o que era o chamado dele,
de que vim morrer na cruz, ressuscitar e nos dar o Espírito Santo, aí sim as profecias Agora, deixa eu fazer a cumprir. um parênteses, porque, irmãos, olhando a Priscila, né, fazendo falar assim, a mesma coisa. a gente imagina que é impossível. A gente falou isso para ela, Priscila, é impossível, não dá tempo de fazer isso no tempo do andamento do louvor. Exato. Mas a Priscila, quem conhece, quem já viu a Priscila interpretando, sabe que a velocidade dela é 2 vezes, né, mais. E realmente a gente colocou louvor para tocar e realmente foi possível fazer desse jeito que ela falou. Mas para você que interpreta devagar como eu, como a Natália, né? Nós entendemos então isso, de que a gente pode usar a estratégia de que a gente pode usar esse sinal de segredo, né? Como se as profecias tivessem, né, até esse sinal ele fecha, né, até aquela coisa de trancado, né? As profecias estavam fechadas, em segredo, e aí Jesus é o único que é digno. E aí ele abriu e ele cumpriu. Então, é uma opção para você, né? Não se desespere com tudo que a Priscila falou. Assim, fica uma bênção, né? De trazer esse aspecto de Daniel, de mostrar mesmo os selos, e aí vem Jesus e desata. Lindo, mas precisa treinar. E também, vamos treinar. E também fica, assim, até mais didático também, né? Pegando aqui o gancho que a Canissa falou, amém, o que ela fez aqui, também o que eu fiz na EBD, e pegando o gancho da Pri, quando a Pri faz isso, fica até mais didático para o surdo. Porque às vezes ali o surdo que está na nossa frente, eles não conhecem a história. Pode ser um surdo servo, integrado, amém, mas às vezes não. Então, esse selo fechado e alguém que é digno, Jesus é digno, mas que selo fechado é esse? O que ele é digno? Então, quando a Pri trouxe, fica mais esclarecido para o surdo, né? Quando pediu lá no meio do culto, né? Foi escolhido no culto profético que se louvou, pediu no meio do culto. Então, isso que a Pri também fez é muito bom, porque torna o surdo ali mais esclarecido, né? É bom também, né? Eu tô aqui, a mesma angústia que a Vanessa tá aí, e eu tô ouvindo a Priscila falar, e a Natália já tinha falado do tempo, né? E eu tô aqui, gente, dá conta? Vamos, Priscila? Vamos? Você quer colocar agora? Não. Vai? O que é digno já... Pera. Não vão. Mas vocês gostam de me botar à prova, né? Vai. Tá, vai. Faz. 1, 2, 3. O que é digno já os selos desatou. A trombeta da vitória vai soar. Aí já vai para a próxima estrofe. A videira floresceu. Mas dá tempo, mas é lógico que é a competência, como as meninas já falaram. A gente tenta trazer o visual o mais claro possível. E eu tenho um negócio, eu falo rápido e eu sinalizo rápido. Né? Eu sei disso. Mas o simples atende a todos. É uma coisa que eu quero deixar bem claro. O simples atende a todos. Se os irmãos trouxerem um classificador ou uma sinalização simples que vai ficar claro, que a Inês falou, o segredo ao Senhor, ele pode... O segredo, o Espírito Santo, ele revela o segredo. Então, segredo é o quê? Profecia, porque depois ele vai falar sobre as trombetas, né? Então, quando eu falei sobre os selos, porque nesses 2 estrofes, como já fala trombeta, então já fala da profecia que já se cumpriu, tipo, aconteceu, foi se cumprido. E aí, depois ele vem falando... a videira floresceu, a figueira já brotou. E aí é outro desespero, né? Porque primeiro falou do selo. Depois vem da videira. Meu Deus, quem é videira? O que é videira? O que é figueira? É muita revelação. É muita revelação. Por isso também a importância do intérprete estudar a palavra, assistir às EBDs, estar conectado com os assuntos doutrinários da igreja, né? Porque tendo o entendimento da revelação, na hora de fazer, fica mais fácil. Parece que não, mas quando você está na autoescola, ai, que nervoso. Mas quando você já sabe dirigir, você chega no destino e você fala, como é que eu cheguei aqui? Então, quando você já tem esse conteúdo doutrinário, né, dentro, fica muito mais fácil quando você ouve, videira. Igreja, gente. Exatamente. Figueira. Israel, quando se tornou nação, lá em os irmãos vão saber. 1948. Então, fica muito mais fácil, exatamente, né? Para na hora... sai, flui, né? E aí vem falando, a videira floresceu, que é a igreja,
a igreja ela já está pronta, porque quando o Senhor ele desata os selos, é exatamente para que as profecias se cumpram para a igreja ficar pronta. Então, nesse período, cada selo vai desatando, a igreja vai sendo preparada, pronto, acabou, a igreja já está pronta. Então, o que seria o florescer? Os dons, né? Então, a gente pode falar, ó, a igreja, ela já está, o Espírito Santo já tem dons, já está pronta. Ela já está pronta. E aí a figueira já brotou. A gente fala, olha lá, Israel, a profecia, voltar à nação, pronta também. Cumpriu. Isso. Que é o que você fez também na EBD, né, Nath? Foi o que eu fiz na EBD, né? Eu falei lá, país, Israel, já, nação. Já, nação. E outra coisa que eu achei muito interessante, quando a gente estava conversando, né? Eu, a Pri e a Nessa, antes da Helena chegar, que teve uma irmã da igreja da Nessa que ela foi fazer esse louvor e a Nessa era o apoio ali, né? O ponto dela. E ela olhou assim pra Nessa, o que eu vou fazer? Aí a Nessa falou, tudo pronto já, né? Tá tudo pronto. E realmente, você já pegou o gancho, né? A igreja tá pronta, Israel também já virou nação. Cumpriu. Então, agora a gente só está esperando, né, o Senhor Jesus voltar. Eu achei isso muito bom, porque como a Pri falou, o simples atende. É o que a gente sempre fala, né, irmãos? A gente tem que estudar, com certeza, né, o conhecimento. Glória a Deus, é isso mesmo. A gente, né, então, nós temos nossos diplomas. Mas nunca vai substituir o quê? A revelação. Nunca vai substituir o Senhor. É aquilo que a gente sempre fala, a graça. Só que não custa nada a gente relembrar, porque o trabalho de Libras é como qualquer outro trabalho dentro da igreja. É a graça. No seminário de louvor, que foi uma bênção, né? Aquele seminário de grupo de louvor. Quem não assistiu, assista. O pastor até foi falando, né? De experiências de irmãos, assim, que tinha tudo. Era até um tecladista muito bom. Tinha tudo, era o melhor na sua área e era a nossa igreja. E ali ele ficou, né? No banco, ele ficou ali. E aí colocou um irmão muito simples para tocar. E as pessoas falaram, ele não vai dar conta, ele não vai dar conta. E assim, como o Senhor operou na igreja, o fogo caiu. Lá fora, você ouve isso, acha estranho, mas a gente tem o Senhor, a gente sabe que é possível, que o Senhor opera no simples. Porque o irmão estava na graça. Então nós, toda vez que a gente for interpretar, a gente falar, Senhor, me usa. É como um instrumentista, ele vai tocar, Senhor, me usa. O grupo de louvor, quando ele vai cantar, ele fala, Senhor, me usa. Para quem está ouvindo o louvor, possa assim, se quebrantar, entendeu? O instrumentista também, ele é assim. Eu cresci na obra, eu nasci na obra, e eu sempre ouvi esses ensinamentos. Quando você for cantar ali, no banco das crianças, pede o Senhor para o Senhor falar com quem está na igreja. Libras é a mesma coisa. Senhor, quando eu for sinalizar, Senhor, me dê a graça. No simples, mas que o Senhor possa operar no simples, porque o irmão, ele pode ter ali o curso de oratória, ele pode ter a teologia, ele pode ter tudo, mas se ele não tiver a graça, de nada basta. Então, a mesma coisa, o intérprete de Libras, igual a Pri falou. No simples, não que a gente não tenha que estudar mais, a gente pode estudar, mas só para finalizar, não vou demorar, eu lembro no seminário de acessibilidade do ano passado, 2024, que teve um dom que o Senhor falava para a gente apresentar todos os nossos certificados, todos. E aí todo mundo colocava lá mestrado, graduação, técnico, e via um anjo e queimava. Ou seja, ele não cortava para ter possibilidade de colar de novo, de você dar um jeitinho. Ele queimava e falava que a graça do Senhor nos bastava. Se a gente tirar isso da nossa cabeça, irmãos, a gente vai perder a graça. Então, é sempre a gente, antes de interpretar, Senhor, no simples ali, mas Senhor, me usa, Senhor, me dê a tua graça, Senhor, que o surdo ali entenda e que o surdo receba uma bênção. Amém. Só para meu pastor falou algo que marcou muito, né? Pastor Fernando Almeida. Quando a gente toca, né? Ouve um instrumentista tocando um piano, um violão, um violino, seja qual instrumento que for, ninguém vai dar parabéns. Nossa, que piano! Esse piano aqui, esse violão, esse irmão toca bem, porque o mesmo piano tá ali e se outro sentar, não tira o mesmo som. Então, nós somos esse piano, nós somos esse instrumento. E a glória não é nossa. Que piano bonito, que piano abençoado. Não, é o Senhor. Se não for Ele,
né? De nada adianta. Exatamente. Então, é nós nos colocarmos na posição mesmo, como a Natália falou, de dependente do Senhor 100%. Porque se a gente achar que a gente pode, consegue alguma coisa, sangue do Cordeiro. Exatamente. A graça é o que nos basta, né? De tudo é a graça que nos basta. E aí, só pra gente finalizar, porque o nosso tempo já mais do que estourou. Então, vem o coro, Maranata, né? Cristo vai voltar. Acho que está muito tranquilo. E o próximo estrofe vem falar sobre os sinais na terra e no mar, que também são mais tranquilos, são literais, não tem muito do que tirar ou acrescentar, porque vem falando sobre o juízo e perguntando se o irmão já está pronto, se Deus hoje te chamar. Então, é para perguntar mesmo, né? E você está pronto? Olha, se você morrer, pode fazer. Às vezes os irmãos literal, ficam, né? Se você louco, morrer, se esta noite Deus pedir tua alma, o que tem preparado para quem será, né? Então, ó, e se você morrer? Porque se Deus chamar, fica... Dá outra ideia, Dá outra ideia, né? De que Deus está chamando. Não, chamar não. Aí se você morrer, você vai para onde? Exatamente, né? isso aí é tradução. Isso é tradução, exatamente. Então, só no sangue do Cordeiro a salvação, Cristo vai voltar. E assim a gente encerra o louvor. Amém, né? Amém. E aí, nós vamos diretamente pro além das palavras. Vamos lá? E aí, assistiram, viram, estão com dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Pode botar aqui, a gente vai responder os irmãos. E se tiver mais sugestões também de louvores, eu sei que está chegando o evento das crianças. Eu sei que os irmãos já estão me pedindo, já mandaram lá no Instagram, Priscila, o louvor das crianças, as ações do Espírito Santo, 7 Espíritos de Deus. A gente vai trazer também, a gente vai estudar. Vamos pedir ao Senhor para o Senhor nos orientar em como trazer da melhor forma possível para explicar esse louvor. Mas a gente promete que a gente traz e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E agora vou me despedindo das irmãs. Nath, prazer, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Pri, pelo convite. É um prazer, é uma grande alegria participar, estar com as irmãs e também estar com os irmãos que nos assistem em casa. Amém. Helena, obrigada, minha querida, mais uma vez.
Obrigada, né? É uma honra da gente estar aqui. Paz do Senhor, irmãs, paz do Senhor, quem está em casa, acompanhando a gente até agora, né? E, novamente, a saudação para o pessoal da Rádio Manaim, os irmãos que sempre nos recebem muito bem. Paz do Senhor, obrigada. Amém, Nilson. Obrigada mais uma vez. Pai do Obrigada, Senhor. Pri, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com as irmãs. Esperamos que tenha ficado claro para os irmãos, mas como a Priscila já falou, se tiverem dúvidas ainda, algum questionamento, ou contribuir também, né, com essa tradução, os irmãos, vamos compartilhar as experiências, né? Vamos trocar essas experiências, comentem bastante e assim o Espírito Santo vai operando. Amém. Então a gente finaliza hoje. Esperamos vocês no próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.